Dizem que ser mãe é padecer no paraíso. Mas com os filhos nascem os medos, as culpas, os sonhos mudam, as prioridades aumentam. Mas será que o pai também passa por essas transformações? Aqui no nosso programa, nós vamos entrevistar vários pais e mães conhecidos. E vamos descobrir junto com você quais são os desafios da maternidade e da paternidade. Vem com a gente! Cazuza está viva em nossos corações até hoje. Embalou muitos amores, muitos momentos de dor, mas com seu jeito divertido e alegre, jamais abandonou a criança que existia dentro dele. Talvez por ser o único, até hoje faz parte da trilha sonora de muitos de nós e é conhecido por novas gerações a cada instante. O nosso bate-papo de hoje é com a Lucinha Araújo, mãe do nosso grande ídolo Cazuza. Tudo bem, Lucinha? Tudo bom, tudo ótimo. Me diga uma coisa, como é que foi a infância do Cazuza? Foi uma infância super normal, muito feliz. Só que ele era filho único, né? Então tinha uma vida interior muito grande, Sim. Brincava muito sozinho. Mas foi uma criança que não me deu o menor trabalho. Ele só passou a dar trabalho na adolescência para cima. Aí também deu para ninguém botar defeito. Você teve falta de ter outro filho? Aí fiz tratamento para ter mais filhos, porque eu engravidei logo que casei, eu era garota, tinha 20 anos. E então fiquei grávida, tive. Aí quando ele tinha 2 anos eu queria ter mais filhos. E aí fiz tratamento até ficar com 40 anos. Mas naquela época, eu estou falando de 60 anos atrás, né? Naquela época os métodos eram muito ainda primitivos, então hoje em dia eu teria tido quanto se eu quisesse, mas Deus sabe o que faz, né? Me deu um tão especial que foi bom que eu pude me dedicar completamente a ele. Coitado, ele às vezes achava até que eu me dedicava demais, mas tudo bem. E ele pedia mais irmãos? Queria, ele sempre quis ter muitos irmãos, mas ao mesmo tempo ele não queria, porque quando ele saiu do Barão Vermelho, eu fiquei assustada, eu falei, Cazuza, como é que vai ser? Agora você saiu do Barão, você é louco. Quando ele chegou me contando, ele falou, mãe, quer saber de uma coisa? Eu não divido pai, não divido mãe, não vou dividir palco com ninguém, quero ficar sozinho. Aí eu entendi que ele estava feliz também como filho único. Tá certo. E com quantos anos ele demonstrou o gosto pela música? Ele nasceu em berço esplêndido, né, da música popular brasileira, porque o pai dele trabalhava com música desde que a gente era namorado. Então ele sempre trabalhou em gravadora com música, e aí foi até fundar Som Livre, onde ele ficou 40 anos. Então para ele isso era natural, lidar com os ídolos, com os mitos. Ele não tinha mitos, não tinha ídolos, eram amigos todos dele. Então, Elis Regina mudou a fralda dele. Então ele já nasceu naquele meio, ele não ficava muito deslumbrado, mas nasceu em berço esplêndido, né? Então isso ajudou também, além do talento. E Lucinha, desde cedo ele escrevia as letras? Ele escrevia, mas não mostrava. E eu via que de madrugada, eu vi aquelas maquininhas, minha mãe tinha dado uma máquina de escrever para ele, Olivete, daquelas pequenininhas, ele batia de noite, tudo dele era noturno. E ele ficava batendo, e depois ele amassava e jogava fora de manhã, e eu ia lá, tirava, desamassava, lia, guardava, e ele ficava enlouquecido. Até hoje eu tenho essa pasta com tudo amassadinho, guardado. Eu guardo tudo. Que máximo. Não sei se é por temperamento, por personalidade, mas sempre eu sou muito desde organizada. Tudo, desde o primeiro... Eu faço exatamente isso com a minha filha também. Eu guardo tudo, guardava tudo. Até carta para Papai Noel, tudo. Isso, eu costumo eu guardar tenho tudo guardado, também. Porque lá na frente a gente quer ver, né? Lembrança. E ele gostava, ele achava ridículo, mas ele gostava. E como é que era a sua ligação com ele? Nós dois era como se fôssemos assim, irmãos. Sim. Um bem mais velho que o outro, o nosso relacionamento era mais de irmão, né? Se bem que eu só era 20 anos mais velha que ele, era uma distância muito pequena. Mas com o pai era de respeito para pai mesmo, apesar do pai também ser muito jovem, ele era de mais respeito. Comigo era um esculacho total, mas o amor o amor era igual. Então, me diga uma coisa, você acha que o Cazuza criança, hoje em dia, sofreria muito mais preconceito do que naquela época? Não, né? Não, ele nunca sofreu preconceito nenhum. Sim. Também se sofresse, ele não ligava. Então ele era uma pessoa tão diferente, que não estava nem aí para que pensassem dele, entendeu? Certo. A minha geração é que era muito assim, o que vão pensar de mim, a dele já não era assim, e ele muito menos. Ele foi criado não estava nem assim. aí, claro, pelo que achassem, falassem dele. Eu ficava até mais preocupada que ele. Sim. E qual era a brincadeira dele preferida?
a brincadeira preferida, ele era muito solitário, porque ele era sozinho, então ele brincava assim de carrinhos e inventava cidades enormes. Então ele tinha um caderno que ele inventava famílias inteiras. Fulano casou com Beltrano, teve tantos filhos, divorciou, desquitou, não sei. Acho que não tinha divórcio naquela. Era uma história e as pessoas brincavam muito. Cazuza, como é que vai aquele casal que divorciou? Ele, já casaram de novo. Isso é pequenininho, devia ter uns 12 anos. Imaginação fértil. E tem alguma palavra que se consiga definir o Cazuza criança? Ele era encantador, ele era muito bonito, ele sempre foi muito bonito. Bonito era mesmo. Desde criança até adulto, ele sempre foi lindo. Lindo. Então as pessoas falavam muito, eu ficava até preocupada, digo, esse garoto vai ficar insuportável. Mas ele não se achava bonito, não. Ele dizia, eu tenho a perna curta como o papai, e não sei o quê, o nariz não sei o quê da mamãe. Eu digo, quer dizer que você não acha que herdou nada da gente, né? E para você, me diga uma coisa, qual é o maior desafio da maternidade? Olha, para mim não houve desafio, a não ser eu querer ter mais filhos e não conseguir, foi um grande desafio na minha vida. Para mim não havia desafio. Eu penso o seguinte, eu acho que você, para amar um filho, para ter um filho, você tem que vender a sua própria felicidade a favor do seu filho. Então, eu sempre pensei assim, é um amor incondicional. E, aliás, eu acho também com a pessoa amada, por exemplo, eu fui casada com um homem durante 60 anos, e eu era apaixonada por ele, nunca tive nem outro namorado. Então, eu até sacrificava a minha própria felicidade em prol da pessoa amada. E com filho, então, não podia ser diferente. Era muito mais uma pessoa que saiu de você, né? Metade era meu, eu digo, João, metade é meu. Não adianta você dizer. A gente faz Na verdade, eu queria que fosse todo meu, mas como teve colaborador, né? A gente faz tudo possível e o impossível, com certeza, né? É verdade. Assim, será que você não conseguia cantarolar uma música que tenha marcado mais a sua vida com as músicas do Cazuza? Eu gosto muito de Codinome Beija-Flor, eu acho lindo. Maravilhosa. Você pode cantarolar pra gente? Pra que mentir, fingir que perdoou, tentar ficar amigos sem rancor, a emoção acabou, que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou.